Tá? Então, vamos lá. Bom dia, gente. Vamos retomando as atividades pós-feriado aí, né? A gente estava estudando o esboço de gráficos, tá certo? Eu cheguei a fazer 2 exemplos na aula passada. Vamos fazer mais um terceiro, já envolvendo aquele conceito de assíntota, né? Então, vamos dar uma repassada rapidinho no que era uma assíntota. Tá? Cheguei a deduzir como é que você calculava o coeficiente angular e o coeficiente linear da assíntota. Vamos dar uma repassada, relembrar como é que eram essas fórmulas e a gente aplica nos exemplos, tá bom? Então, o que era uma assíntota, né? Uma assíntota de um gráfico é sempre uma reta da qual a função se aproxima no infinito, ou no mais infinito ou no menos infinito, tá bom? Então, dizer que y é igual a x mais b é uma assíntota quer dizer o quê? Vamos dizer, é uma assíntota em mais infinito se a diferença do valor da função com o valor que é atingido, a coordenada y atingida por essa reta, tende para zero quando x vai para mais infinito, tá bom? Isso é uma assíntota no mais infinito e de maneira análoga uma assíntota no menos infinito é você estudar o limite quando x tende para menos infinito, tá bom? Pergunta, precisa ser a mesma assíntota no mais e no menos infinito? Não. Pode ter assíntota no mais infinito e não ter no menos infinito. O que acontece no menos infinito não tem nada a ver com o que acontece no mais infinito, tá bom? Então, ok, a gente tinha essas coisas e deduzimos as fórmulas, né? Como é que eram essas fórmulas? Como é que a gente calculava o A? O A a gente calculou pegando esse limite, que era 0 e dividiu por x, tudo bem? Então, quando a assíntota existe, a gente sabe que o coeficiente angular é o limite de f de x sobre x, quando x tende para mais infinito, e a assíntota no menos infinito, quando x tende para menos infinito, tá? E o B também era o limite no mais infinito de f de x menos ax, tá bom? Então, primeiro você calcula o coeficiente angular, o A. Se ele existir, você tenta calcular o B. Se ambos os limites existirem, a reta ax mais b é uma assíntota ao gráfico de f. Tá bem? Então, quando existe, a gente sabe calcular. Se algum desses dois números não existir, quer dizer o quê? Que o gráfico não se aproxima de nenhuma reta no infinito. Tá bom? Então, a gente fez isso na aula passada. Vamos pegar 2 exemplos. Um primeiro bem mais simples. X ao cubo sobre x quadrado mais 1. Perfeito. Tá? Tá bom? Então, vamos esboçar o gráfico dessa função seguindo aquele roteirinho. Agora com o 6º passo, que é o cálculo de assíntotas, tá? Então, vamos lá. Qual que é o domínio dessa função? O primeiro passo era determinar o domínio, né? Quem que é o domínio dessa função? Toda a reta real, né? Eu posso calcular essa expressão em qualquer número, tá certo? Qual que era o segundo passo? Estudar intervalos de crescimento e decrescimento da função. Quem conta isso pra gente é a primeira derivada. Então, a gente precisa calcular f'. Quanto vale a filhinha de x nesse caso? 3x quadrado x2 mais 1 menos 2x vezes x ao cubo, x à quarta. Tá certo? Tudo isso dividido pelo denominador ao quadrado. Quanto que dá isso aqui? Vai dar 4x à quarta mais 1 sobre x2 mais 1, tudo ao quadrado. O que você pode dizer a respeito desse sinal? Desculpa, tem um 3x quadrado aqui, né? Errei. 3x à quarta menos 2x à quarta dá x à quarta menos 3x quadrado.
Tá bem? Então tem uma análise de sinal para se fazer, qual que é? Bom, vamos continuar aqui. Isso a gente pode escrever como sendo x² x2 menos 3, tudo isso dividido, tá bom? Então o que dá para dizer? Quem manda no sinal dessa expressão? O termo entre parênteses, né? O resto é tudo positivo, tá bom? Então o que a gente pode dizer? Isso aqui a gente sabe estudar o sinal. Você vai ter duas raízes que são menos raiz de 3 e raiz de 3. Tá certo? Como é que fica o F'? Positiva antes, negativa entre as raízes, positiva depois. Portanto, a F é crescente, decrescente e crescente nesses intervalos. Tá bem? Sabemos quais são os intervalos de crescimento e decrescimento. O que eu posso dizer? Que esse ponto aqui, o menos raiz de 3, é um ponto de máximo local. E esse aqui é um ponto de mínimo local. Pergunta. São globais? Vamos ver o que acontece. Você concorda que na função, quando x tende para infinito, esse valor tende para infinito também? Então não tem nenhum ponto de máximo local, porque essa global. Essa função cresce indefinidamente. E quando x tende para menos infinito? Também vai para menos infinito, então não tem nenhum ponto de mínimo global. Então esses caras são máximos e mínimos locais mesmo. Máximo e mínimo locais. Tá? Ótimo. O que mais que a gente precisaria fazer? Para fazer o gráfico, estudar a concavidade. Quem que manda na concavidade? Segunda derivada. Então a gente vai ter que derivar isso aqui. Fazer a conta. Aplica uma regra do quociente, não tem jeito. Vai dar quanto? 4x ao cubo menos 6x. Tudo isso vezes x ao quadrado mais 1, tudo ao quadrado. Menos x à quarta menos 3x2. Multiplica a derivada de baixo. Vai ser 2 vezes x mais 1 ao quadrado vezes 2x. Tá? Tudo isso dividido x ao quadrado mais 1 elevado à quarta, né? O quadrado do denominador. Uma expressão com um saborzinho meio estranho, né? Mas a gente vai ver o que dá para fazer, né? Você consegue cortar um x² mais 1 de todo mundo, né? Põe x² mais 1 em evidência, esse cara aqui desaparece, sobra 4x. Aqui esse cara sai e esse aqui vira o cubo. Tá? Então o que fica essa expressão? Em teoria um polinômio de grau 5, né? Se a gente fizer distributivas, acho que vai dar sorte, olha. Você vai ter um 4x à quinta que vai cancelar com esse. Então dá para ter alguma esperança. Então a gente tem termos de grau 5, 4x à quinta, menos 4x à quinta, não tem nada. Termos de grau 4, tem algum? Não. A gente tem aqui 4x ao cubo menos 6x ao cubo, dá menos 2x ao cubo. E aqui a gente tem mais um termo de grau 5, que é menos 12, né? Eu estava com menos 2, menos 12, menos 14x ao cubo. Termos de grau 2, o que a gente tem? Aqui nenhum. Aqui também nenhum. Termos de grau 1, tem esse menos 6x, tá certo? E aqui mais nenhum. Constante também não tem ninguém. Tá certo? Faltou alguma coisa? Acho que é isso, né? Tudo bem? Oi. Por que não acha menos 3²? Era mais, né? Era isso. Então o que a gente tem? Obrigado, era um x² mais 1 aqui, x à quarta mais 3x², e portanto o que a gente conclui? Que não tem ponto de máximo e mínimo, a derivada é sempre positiva, essa função é estritamente crescente. Obrigado. Tá? Bom, e aí a gente tem
um problema, né? Vamos ter que refazer tudo. Vamos arrumar. Ali a gente tem x à quarta, quando derivar aqui vai ficar mais, tá certo? Aqui é mais. E a gente pode seguir em frente refazendo as contas direitinho. O que a gente vai ter? De novo, 4x à quinta com menos 4x à quinta dançou. Termo de grau 4, aqui não tem nenhum, aqui também não tem nenhum. Termos de grau 3, tem 4x ao cubo, mais 6x ao cubo dá 10x ao cubo, e aqui a gente vai ter menos 12x ao cubo, então é menos 2x ao cubo. Termos de grau 2, aqui a gente não tem nenhum, aqui também não. Termo de grau 1, a gente tem um 6x aqui. Aqui não tem nada e termos constantes nenhum. Tá bom? Até ficou melhor. Tudo isso a gente vai dividir por x ao quadrado mais 1 ao quadrado. Tá? Dá para analisar o sinal disso? Ao cubo. Ao cubo. Dá para analisar o sinal disso? Sim. Pode pôr um x em evidência, você vai ficar com menos 2x quadrado mais 6. X ao quadrado mais 1, tudo ao cubo, denominador, a gente não precisa se preocupar, sempre positivo. Então o que vai mandar no sinal? Esse x e essa equação de segundo grau aqui, esse termo de segundo grau. Como é que fica? Esse aqui é uma parábola de boca para baixo, né? Quais são as raízes dela? Mais ou menos raiz de 3 de novo, tá certo? Então vamos tentar fazer a análise dos sinais aqui, né? 0 é um ponto importante para a gente, por causa do primeiro fator. Menos raiz de 3 e mais raiz de 3. Tá bom? F duas linhas. O que acontece quando x é um número menor do que menos raiz de 3? Ele com certeza é negativo, então esse cara aqui é negativo e esse aqui é negativo também, né? Lembra que isso aqui é uma parábola que fica de boca para baixo. Então aqui eu tenho o produto de dois caras negativos, a função é positiva. E, portanto, a função f vai ter concavidade para cima. Entre menos raiz de 3 e 0, esse fator aqui é positivo e esse aqui é negativo. Então, negativo aqui, concavidade para baixo. O que você nota? Que no menos raiz de 3 teve uma inversão de concavidade. Portanto, esse cara chama ponto de inflexão. Perfeito. Entre 0 e raiz de 3, esse aqui é positivo e esse também é positivo, tá certo? Então, produto de positivos na segunda derivada, concavidade para cima. Depois do raiz de 3, x é positivo e esse aqui é negativo, então, pronto. Tá? A gente tem uma análise completa das concavidades e esse gráfico, então, tem 3 pontos de inflexão. Tá certo? Joia. O que mais que a gente tinha que fazer? Qual que era o item 4 da nossa jornada no esboço do gráfico? Olhar os limites, né, primeiro. Os limites pertinentes. Quais são os limites pertinentes aqui? Tem algum ponto que está fora do domínio? Não, né? Então o interesse é olhar no mais infinito e no menos infinito. O que dá para dizer quando x tende para mais infinito? Da função f tende para mais infinito, tá bem? E quando x vai a menos infinito, x vai tender para menos infinito, tudo bem? Legal. Qual que era o próximo passo? Vamos aproveitar esse cantinho aqui da lousa. Interceptos com os eixos, né? Aonde essa função corta o eixo y, né? Quanto vale f de 0? 0. Onde ela cruza o eixo x? A gente consegue descobrir? É quando a função vale 0. Nesse caso, ela vale 0 quando x ao cubo é 0. Então, só no x igual a 0. Tá? Então, uma função que vale 0 no 0 é a única raiz, o único ponto onde ela cruza esse eixo é no ponto x igual a 0. E só. Pergunta.
teria chance, você olha e fala, bom, quando que isso aqui dá zero? Quando x vale zero, direto. Tá certo? Pergunta, teria chance de ter alguma outra em vista do que a gente fez até aqui? Não, né? Como a função tem primeira derivada positiva, ela é estritamente crescente. Se ela cruzou o eixo x uma vez, nunca mais. Porque ela é estritamente crescente. Ótimo. Então, temos os interceptos. O que falta analisar? As assíntotas. Diga. Sei lá, olhando para aquilo ali, você fala que ele é uma divisão de polinômios, só que a função é de qual grau? Você diz. Quando você tem um quociente de polinômios, a gente não define grau do quociente. Tá? Grau é uma coisa que é atribuída a polinômios. E polinômios são o quê? Expressões que são constantes num certo conjunto, num corpo, na verdade, ou um anel, se você quiser, vezes potências de x. Então, não tem divisões. Tá? Então, vamos dizer, você não tem definido o grau desse objeto porque ele não é um polinômio. Mas, você pode pensar um pouco intuitivamente no seguinte sentido. O grau do de cima é 1 a mais do que o grau do de baixo. Então, se eu for fazer uma divisão de polinômios, o que você espera que aconteça? Quando você faz uma divisão de um polinômio de grau 3 por um polinômio de grau 2, como é que é a conta? O quociente é um polinômio de grau 1 e o grau do resto é menor do que esse. Portanto, vai ter um polinômio de grau 1 ou 0. Então, eu poderia escrever isso como um polinômio mais 1 sobre um outro polinômio de grau 1. Tudo bem? Tá claro por que é assim? Você faz a divisão de dois polinômios, né? Se você tem p de x sobre q de x, você pode fazer essa divisão com o algoritmo de Euclides, a divisão de polinômios, e você vai obter o quê? Quando a gente divide dois polinômios, você tem um quociente e o resto, qual que é a propriedade? Eu vou poder escrever o polinômio como sendo o quociente, é que aqui era o divisor, né? Vamos chamar de outro nome, P1 e P2, tá? Então, se eu vou dividir os polinômios P1 pelo polinômio P2, você vai ter que o P1 vai ser um quociente vezes P2 mais um resto. Tá certo? Qual que é a propriedade que o resto tem? Esse cara é um polinômio de grau menor do que o quociente. Então, que o P2. Então, se eu divido tudo por P2, como é que fica? Tá bem? Então, é desse jeito que você vai escrever essa coisa, né? Então, você vai ter esse cara, que vai ser um polinômio de grau 1 nesse caso, mais um resto que é um polinômio de grau 1 dividido por esse cara de grau 2. Que aí não dá para dividir porque o grau do numerador é menor que o denominador. Tá? Essa conta vai ser muito interessante num momento futuro. Quando a gente for calcular primitivas de funções racionais, você vai precisar fazer esse tipo de coisa. Tá? Então, faltou a gente olhar para as assíntotas, né? Como é que a gente calcula as assíntotas? Estava escrito aqui, eu tive que apagar, né? O coeficiente angular é dado como? Né? Vamos escrever, como é a primeira vez, assíntotas. Se ela existir, ela vai ter que ser uma coisa do tipo ax mais b, onde a é quem? Limite, quando x tende para mais infinito, de f de x sobre x. Nesse caso, fica quanto? Quem é f de x? X ao cubo sobre x2 mais 1, né? Quando eu dividir por x, vai dar x3 mais x. Quanto que dá esse limite no infinito? Você pode dividir em cima e embaixo por x ao cubo, se quiser, ou pode aplicar L'Hopital, né? Também, porque dá infinito sobre infinito. Só que o L'Hopital você vai aplicar duas vezes aí. Não é legal. Então faz a conta aqui, você vê que é 1 direto, tá? Então, se tiver uma assíntota no infinito, o coeficiente angular dela é 1. Como é que eu descubro o coeficiente linear? X tende para mais infinito, de f de x menos ax, não era essa a fórmula que a gente tinha deduzido? Tá? Então vai ficar quanto?
limite quando x tende para mais infinito, x ao cubo sobre x2 mais 1, que é f de x, menos x. O a é 1, né? 1 vezes x, tá bom? Quanto que dá esse número? Você vai ficar com quanto aqui? Quando você tirar o mínimo, bom, vamos escrever, vai. x2 mais 1. Aqui você vai ficar com x3 menos x. Tá certo? Quanto dá esse limite? Cancela o x ao cubo, fica menos x sobre x2 mais 1, que no infinito tende para zero. Tá? Divide em cima e embaixo por x, se você quiser. Tá bom? Tem um polinômio de grau 1 dividido por um polinômio de grau 2. No infinito isso tende a zero. Tá claro? Então existem A e B no infinito? Existem. Quem é a assíntota no infinito? Coeficiente angular 1, coeficiente linear 0, y igual a x. Então lá no infinito, esse gráfico vai se aproximar da função bissetriz. Da função identidade, que dá a bissetriz do primeiro quadrante. No menos infinito, o que acontece? Se eu colocar x tendendo para menos infinito, vamos ver se muda alguma coisa. Quando x tende para menos infinito, isso aqui continua tendendo para 1. Tá claro? E esse aqui, quando x tende para menos infinito, a conta continua a mesma, continua dando zero, tá? Então, nesse caso, o gráfico tem a mesma assíntota nas duas pontas, entre aspas, no menos infinito e no mais infinito. Ok? Dá pra gente tentar fazer um desenho. Daqui, o que a gente precisa lembrar é que a função é estritamente crescente. Professor, ela se aproxima dessa assíntota meio que por baixo dela? Por baixo ou por cima, a gente não sabe. Você pode ter uma assíntota e a função se aproximar dela fazendo uma ondinha, cruzando infinitas vezes a própria assíntota. Tá? O que quer dizer que ela vai ter alguma ondinha desse tipo? Você vai ter várias mudanças de concavidade. Então, isso seria detectado aqui, quando você estuda a segunda derivada. Tá? Então, em vista do que a gente tem, a gente sabe que a função é sempre crescente e ela vai ter concavidade para baixo lá no infinito. Então, provavelmente, ela vai chegar por baixo na assíntota. Tá? Diga. E o limite do A tem que, além de existir, ser real. Tem que ser tudo número, tá? Se esses limites aqui derem infinito, é porque não existe assíntota, né? Como é que eu vou plugar aqui uma coisa que é infinito? O que é a equação da reta y igual a infinito, x menos infinito? Não faz sentido, tá bom? A e B são números reais. O que quer dizer que o A deu infinito, por exemplo? Qual que é a interpretação geométrica? Dizer que o A deu infinito quer dizer que esse número cresce muito mais do que x. Ou seja, o crescimento da função é muito maior do que um crescimento linear. Portanto, não vai ter nenhuma reta da qual ela se aproxima. Tá? Se esse número aqui desse 2, quer dizer que a proporção entre o crescimento dessas duas funções é 2 para 1. Ou seja, f fica parecido com uma coisa que se aproxima de uma reta de coeficiente angular 2. Tá? Essa que é a ideia. Então vamos tentar fazer o gráfico nesse caso. O domínio é toda a reta. Vamos lá. Diga. Eu percebi que você colocou o menos embaixo do mais. Isso não quer dizer que isso sempre vale para mais ou menos? Não, não é sempre. Eu preciso estudar as assíntotas no mais infinito e no menos infinito. Então eu fiz a conta com mais, deu 1 e 0 os coeficientes. Eu precisaria fazer com menos. Então quando você for fazer a conta com menos, estudar a assíntota no menos infinito, o que é o limite quando x tende para menos infinito disso aqui? Dá a mesma coisa. Tá? O que é o limite quando x tende para menos infinito disso aqui? Dá a mesma coisa. Então, tanto no mais infinito quanto no menos infinito, a assíntota é a mesma. Num outro exemplo qualquer, você precisa fazer os dois. A gente já vai fazer um onde as assíntotas têm coeficientes angulares diferentes. Tá? Só mais uns minutinhos a gente já chega lá. Então vamos lá, como é que é a cara da nossa função? O único lugar onde ela cruza os eixos é no zero. Tá? Ela vem do menos infinito, tá certo? Sempre crescente, porque a primeira derivada é positiva, e de boca para cima, tá claro?
E como que ela vem do menos infinito? A gente viu que y igual a x é uma assíntota. Então isso quer dizer o quê? Se você pegar a reta y igual a x, ela vai me ajudar a entender o comportamento da função no infinito. Tá claro? Então o que eu sei? Eu sei que ela é sempre crescente e ela vai tender, vem do menos infinito, sempre crescente de boca para cima. Então o gráfico vai ser uma coisa assim. Sempre crescente de boca para cima, cada vez mais perto da reta y igual a x. Vem subindo, subindo, sempre crescente, primeira derivada é positiva, até que no ponto menos raiz de 3 eu tenho uma inflexão. Tá bom? Então ela vem crescente, vamos dizer que aqui é o ponto menos raiz de 3, ela tem uma inflexão e continua subindo, agora de boca para baixo até bater no zero. Tá claro? Quer dizer, ela vem aqui de boca para baixo e antes ela tem boca para cima. Esse ponto aqui é um ponto de inflexão. Então, acho que assim fica mais transparente o que está acontecendo. Tá? E se você... Só um minutinho. Se você já fez esse pedaço, acabou. Porque como é que era a tua função? X ao cubo sobre x2 mais 1, né? Essa função tem qual propriedade em relação a se par ou ímpar? Ímpar, né? Se eu troco x por menos x, o valor da função inverte. Então, como é que é o gráfico? Eu pego isso aqui, giro 180 graus em torno da origem e acabou. Tá? Mas a gente tem ferramenta para redesenhar isso. Diga. Como você sabe que ela é crescente exatamente no terceiro quadrante e não no segundo? Ah, porque o limite dela, quando x tende para menos infinito, é menos infinito. Então, quando x tende para menos infinito, o valor da função é menos infinito. Então, ela vem aqui desse quadrante, sempre subindo. Tá? Ela poderia começar aqui e ser crescente? Podia. Né? Podia ter um gráfico de uma função que vem assim. Agora, o que vai acontecer? Ou ela continua crescendo, se ela virar decrescente, em algum momento aqui, teria que ter algum problema e o limite teria que ser infinito. Tá? Então temos isso. Como é que ela é do zero para frente? Do zero para frente a gente tem outra inflexão. Então ela vai continuar crescendo, porque a primeira derivada é positiva, e agora de boca para cima. Sempre crescendo de boca para cima até o ponto raiz de 3. Tá? Então, no raiz de 3, mais ou menos aqui, ela vai continuar crescendo de boca para cima. Nesse ponto tem uma inflexão, ela continua crescendo, só que agora de boca para baixo. E cada vez mais se aproximando da reta y igual a x. Tá? Então o gráfico tem essa carinha. A curvinha boca para cima, boca para baixo, boca para cima, boca para baixo. E a bissetriz funcionando como uma assíntota, tanto no mais quanto no menos infinito. Tá claro? Então você regula melhor o comportamento da função estudando assíntotas. Tá certo?